Aleluia. Shalom, queridos. Amados, hoje nós vamos ter um momento especial aqui. Claro, todo momento aqui da reunião é um momento especial. Nós estamos diante do Senhor, na casa do Senhor. Então sempre é um momento especial, um momento tremendo. Mas vocês vão entender. A gente vai ter um momento muito especial hoje à noite, que vai ser a apresentação do Benjamim ao Senhor Jesus. Você sabe quem é o Benjamim? Sabe quem é o Benjamim? O Benjamim é o filho de um casal queridíssimo demais nosso aqui, não importa onde eles estejam. Eles são assim, olha, não importam onde estejam, não importa para onde vão, seja perto ou seja longe, eles serão sempre comunhão. Gostou da poesia? É o Rodrigo e a Mara. Rodrigo e a Mara são muito comunhão cristã, estão sempre em comunhão conosco. Eles residem em Londrina, mas estão sempre conosco, não importa a distância. E além do Pietro está com quantos anos? 4 anos, o Pietro. Agora chegou o Benjamim. O Benjamim. E nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Geralmente a gente apresenta a criança ao Senhor nesse momento agora, depois do louvor. Mas eu disse ao Rodrigo que o Benjamim vai fazer parte da ministração da palavra hoje. Como ele vai fazer parte da ministração da palavra, nós queremos encerrar com apresentando o Benjamim ao Senhor Jesus. Amém? Vocês entenderão quando eu digo que ele vai fazer parte da ministração da palavra. Por isso eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia exatamente onde esse nome foi mencionado. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Benjamim, ele é o filho de Raquel, que era a mulher, eu diria para vocês, das mulheres de Jacó, Raquel e Lia. Raquel era a preferida de Jacó. E, no entanto, ele não tinha tido nenhum filho com Raquel. Ele veio ter José, que tornou-se o seu filho mais querido, e depois Benjamim. Raquel, portanto, teve 2 filhos, José e Benjamim. Benjamim, o mais novo. Ocorre que o nascimento de Benjamim foi um nascimento muito sofrido. O nascimento desse Benjamim foi muito sofrido, hein, Mara? Foi? Moço, então os nascimentos dos Benjamins. Só que você não morreu. Você está aqui. Não é o caso de Raquel. Olha o que aconteceu com Raquel quando nasceu o menino. Capítulo 35, versículo 18. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, veja a descrição que a Bíblia faz aqui da morte, né? Ao sair-lhe a alma porque morreu, chamou ao filho Ben-Oni. Porque foi tão sofrido, foi tão doloroso o nascimento do menino, que Raquel deu o nome dele de Ben-Oni. Ben-Oni significa filho do meu sofrimento. Já pensou? Já pensou você ser chamado de Ben-Oni? Nós temos o Ben-Oni, não é? Nós temos um Ben-Oni. Meu Deus, ainda bem que ele não está aqui.
Então, ele vai ter que fazer um trabalho ali de quebra de maldição, alguma coisa assim, né? Porque Benoni é o nome que Raquel deu por causa de quão doloroso foi o nascimento desse menino. Porque significa filho do meu sofrimento. Só que o pai, Yaakov, mudou o nome. Falou, não, ele não vai se chamar Benoni. Ele vai se chamar Vinei-Yamin. Essa seria a pronúncia em hebraico. Vinei-Yamin. Vinei-Yamin. Que significa filho da minha destra ou filho da minha mão direita. Glória a Deus. Muito melhor assim. Não é verdade? Melhor assim. Amados, eu tive uma experiência essa semana extremamente inesperada e dramática. Eu nunca imaginaria tê-la. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, como minha família em Cristo, dessa experiência. Primeiro, pelo fato dela ter sido uma experiência muito forte. E segundo, pela ministração que Deus fez no meu coração a respeito dessa experiência. A experiência forte foi o falecimento do meu irmão. Nós somos em 3 irmãos. Esse João Luiz, que é mais velho 1 ano do que eu, e a minha irmã, é mais nova, 10 anos. Somos em 3. E eu estava ministrando numa cidade de Minas Gerais, Timóteo, praticamente uma semana atrás. Foi num sábado, foi sexta, sábado e domingo. E no sábado eu recebi essa notícia. E eu tive então que sair de Timóteo, ao invés de voltar para aqui, que era a programação, reprogramar, toda aquela coisa de reprogramar, encontrar passagem, sabe esses negócios? Não sei se você sabe. Já viveu algo assim nessa circunstância, né? Nesse contexto. E fui para a Bahia domingo passado, exatamente uma semana completa hoje. À noite, já saí do aeroporto direto lá para onde estava sendo velado o corpo do meu irmão. Nunca vivi nada igual. Quando eu digo nunca vivi nada igual, é em relação a ver um parente nesta situação, ver alguém do seu sangue. Eu já fui em muitos funerais, já ministrei, preguei, proclamei a palavra, mas jamais uma situação desse tipo. E eu nem imaginava como é que eu reagiria ao ver meus pais. Mas cheguei lá, eles estavam profundamente consolados, confortados. Achei que a gente nem ia conversar, a gente ia só chorar. Mas não, conversamos e rimos. E o local lá era um local assim maravilhoso. Eu achava até que era um local para dar palestras, porque eu tinha todo assim cadeiras almofadadas assim, um lugar recém-inaugurado, um banheiro que parecia de banheiro de hotel de 5 estrelas. Toda hora, de vez em quando eu entrava lá só para entrar no banheiro e voltar, entrar e voltar. Tinha uma máquina lá, uma máquina de café, assim, maravilhosa, café de graça. Aí nós tomávamos café, conversávamos, tomávamos café. Eu estou colocando as coisas assim, você vai entender. O lugar bastante iluminado. Nada de flores, saudades eternas. Tem coisa mais horrorosa do que saudades eternas. Você vai entender o que eu vou dizer também em relação a isso. Mas bastante iluminado, assim. Se não fosse meu irmão na horizontal, eu achava que eu ia dar uma palestra ali e os convidados estavam ali para ouvir. E
muito doloroso, muito doloroso, ao mesmo tempo muito conforto de Deus, muito consolo. Isso foi domingo à noite. Na segunda de manhã, que era o dia em que iria plantar a semente, chamada João Luiz, é o nome da semente. Porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? De que para receber um novo corpo tem que plantar a semente. E nascerá um outro corpo, primeiro a semente tem que morrer. Só quando a semente morre é que recebe um corpo novo. Aí chegou aqueles momentos lá de ministrar, né? Meu irmão crente se converteu mesmo, João Luiz. O pastor estava lá, o pastor da igreja que ele estava congregando, perguntou se eu queria dar uma palavra. Eu falei, quero, vim aqui para isso. E aí chegou minha hora de dar a palavra, que eu achei que eu não ia conseguir dar a palavra. Sabe, achei que ia chorar, porque eu me emociono com outras pessoas, ainda por cima com meu irmão ali. Mas não, preguei. Preguei o que Deus estava colocando no meu coração, e aquilo confortava meu coração. Eu via a palavra entrando no coração dos meus pais, aquilo confortava as pessoas que estavam ali. A gente só não vibrava porque não tinha clima muito de pular e saltar de alegria, mas foi um negócio muito tremendo. E naquele ângulo que eu estava, daquele lugar que eu estava, eu pude ver o que estava acontecendo. Que eu digo a vocês uma coisa, em todos os lugares que eu já fui para ministrar, em funerais, eu nunca tinha estado no ângulo que eu estava ali, naquele lugar. Era um ângulo totalmente diferente. Eu estava no epicentro, eu estava dentro da situação, eu estava experimentando ali a ligação que eu tinha com ele, eu estava experimentando aquele momento, e era dentro daquela situação que eu pude compreender as verdades da palavra de Deus, verdades estas com as quais eu já estava acostumado, porque eu já tinha pregado esse assunto em muitos lugares, mas ali foi totalmente diferente. Amados, eu nunca tive tanta certeza das verdades do Evangelho como eu tive naquele lugar. Amados, eu nunca criei tanto como eu criei naquele lugar. Eu nunca vi com tanta certeza as verdades da palavra como sendo verdades reais, verdades concretas, verdades absolutas, como eu vi ali. E eu falei, graças a Deus que eu tenho essa tremenda esperança. Por isso é que aquela experiência para mim não foi Benoni, foi vieni a mim. Não foi filho do meu sofrimento, ali foi filho da minha destra. Como pode uma mesma pessoa receber dois nomes tão opostos um ao outro? Da mesma maneira, como pode uma experiência ser a mesma experiência, ser tão desesperadora para uma determinada pessoa e ser, ao mesmo tempo, cheia de tanta esperança para outra pessoa? Por isso, hoje, eu vim aqui com essa convicção, com essa certeza, para proclamar verdades para a tua vida. Para dizer à tua vida, não somente em relação à morte em si. Eu aqui não quero nem fazer aplicação diretamente a ela, mas a toda situação impossível na tua vida. Toda situação de morte que pode ser em outras áreas.
toda situação terrível que parece assim, não tem como, amados, precisamos crer na palavra. Precisamos ter uma experiência de crer na palavra. Crer que aquela experiência não vai ser filho do seu sofrimento. Aquela experiência vai ser filho da minha mão direita. Você está compreendendo? Por que estamos mencionando esse nome aqui? E eu estava ouvindo ali o pastor falar, o pastor do meu irmão, e ele dizendo assim, uma das marcas desse rapaz é que ele é um ajudador fiel, um colaborador fiel aqui da obra. Dízimos, ofertas, um homem fiel. Eu aproveitei essa fala, esse testemunho dele, e falei para as pessoas assim, irmãos, meu irmão se converteu. Esse teve uma experiência de salvação. Esse foi igual o Zaqueu. Que Deus chegou da casa de Zaqueu, e Zaqueu falou, vou dar metade do que eu roubei, devolver aos pobres. Aí Jesus falou, a salvação chegou nessa casa. Porque mexer com dinheiro, né? Queridos, quando eu me converti, meu irmão, mas ele zombava de mim, zombava. Foi meu crítico assim, fiel. E o que ele mais zombava era dizer assim, agora você vai estar dando dinheiro para pastor, dinheiro para construir igreja, dinheiro para esses ladrões. Aí depois eu fui para o seminário, fui ser pastor. Aí eu encontrava com ele, agora você que está roubando das pessoas. Vai agora tirar dinheiro do povo, né? Mas era assim, direto. Era cruel. Mas nós orávamos por ele. E ele teve uma experiência de conversão. Eu batizei meu irmão nas águas. Tive essa tremenda experiência. E o pastor dizendo, era nosso mais fiel contribuinte. Eu falei, a salvação chegou nessa casa. Queridos, e dentro dessa convicção, eu queria compartilhar umas palavras com vocês. A respeito desse assunto. Por isso que eu falei assim, vamos deixar para o final, o Benjamin, ele vai fazer parte da ministração. Porque nós queremos aqui terminar celebrando a vida. Amém? Eu sei que esse assunto aqui ele é pesado. Mas nós queremos terminar como nós cremos. Amados, nós somos uns privilegiados. Queridos, a pior morte, a coisa mais terrível é não ter a mínima esperança. Eu comecei a sentir por aquelas pessoas que não criam, não conheciam essas verdades. Falei, meu Deus, para essas pessoas é um poço sem fundo. Para essas pessoas é pisar no vazio. É desespero. E precisamos levar o evangelho a essas vidas. Precisamos resgatá-las da morte. Porque nós celebramos a vida. Nós somos o povo da esperança. Amém? Abra a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 9, versículos 23 e 24. Mateus 9, versículos 23 e 24. Olha aqui. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, o chefe é Jairo, mandou chamar Jesus, sabe por quê? Porque a filha dele, de 12 anos, havia morrido.
Aí mandou chamar Jairo. Jairo mandou chamar Jesus. Aí veja bem, quando ele chegou na casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Presta atenção aqui, presta atenção. Amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero muito que essas verdades, que eles, olha, não tem como eu compartilhar com você a experiência minha, não tem como eu compartilhar com você a minha fé, mas tem como eu compartilhar com você a palavra de Deus. Então a experiência que eu quero é que você tenha essa fé, essa certeza, que fé é certeza das coisas que se esperam e a garantia daquelas que não vemos. Então veja bem, Jesus chega nessa casa de uma menina que havia morrido. E ali estava um grupo de pessoas, entre eles, tocadores de flautas. Amados, presta atenção. Existiam naquela época, não sei hoje, mas naquela época, um grupo de pessoas que era chamado de carpideira. Carpideira. Gente que era contratado pelo dono da casa para poder lamentar e chorar. Amados, presta atenção numa coisa aqui, presta atenção. Se a filha de 12 anos já morreu, para que precisa ter gente chorando? Já não basta? Já não basta os da casa para chorar? Já não basta a família sentida? Ou a família sentida não vai estar chorando? Claro que está chorando. Por que então esses tocadores de flauta para tocarem lamentos, lamentos, lamentos? Para que então essas carpideiras para chorarem? Sabe para quê? Eu vou dizer para vocês. A morte, ela vem com um espírito de morte. Presta atenção aqui. A morte traz consigo um espírito de morte. Existe uma cultura da morte que faz com que a experiência da morte fique mais terrível do que ela já é. Está me compreendendo? Ou não? Queridos, é igual quando você vai para um hospital e o hospital tem cara de hospital. Você não está bem fisicamente. Não, comigo é assim, não sei você. Você vai para o hospital, você não está bem. Você chega no hospital, você sente aquele cheiro de hospital. Aqueles corredores brancos intermináveis. Aquilo é de uma depressão. Eu me sinto profundamente deprimido. Eu gosto de ir em hospitais. Eu não gosto de hospital nenhum. Mas se tivesse que escolher, eu gosto de hospitais assim, parece um hotel. Eu já fui em um hospital que tem até Copenhagen. Aí você chega lá, toma um negócio. Tem lojinhas para você comprar. Aí você vai preocupado com a receita na mão, preocupado, aí fica assim, olha que gracinha. Aí você te distrai ali com, eu queria comprar esse negócio aqui. Apesar que é caro o brinquedo dentro do hospital. Parece você comprando em aeroporto. É caro. Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Amados, nós temos as carpideiras do nosso século. Hoje a gente não tem as mulheres chorando. Mas quando você chega num lugar, amados, que ambiente é aquele? Queridos, e ainda por cima, quando eu chego em lugares que tem velas ao redor, lugar escuro, aquelas flores, as flores
Meu Deus, que cheiro aquelas flores. Tem umas flores que têm uns cheiros que... Amados, o ambiente que se cria da morte torna a morte, que já é em si mesma uma coisa difícil. Mas, no entanto, esse ambiente que eu estou chamando de essa cultura da morte faz com que aquela experiência fique extremamente dolorosa. E aí, amados, a situação mais grave não é esse cenário físico ao qual eu estou me referindo. A situação mais grave, queridos, é o linguajar das pessoas, porque no linguajar delas revela o que de fato elas creem, o que de fato elas acreditam, como de fato elas compreendem a vida, como de fato elas compreendem as Escrituras Sagradas. Está no linguajar. Agora mesmo, ouvindo, eu ia corrigindo com os meus pais os que as pessoas falavam para eles. Eu não corrigia as pessoas, é claro, porque o ambiente não permitia nem a condição. Mas a pessoa chegava e falava assim, olha, perdeu o seu filho, eu sei o que é perder o filho. E eu deixava a pessoa falar. Aí depois eu chamava meu pai e minha mãe aqui à parte e falei assim, o senhor não perdeu absolutamente ninguém, painho. É painho, porque é painho e mainha. E também a senhora não perdeu ninguém, mainha. E eu não perdi ninguém. Aí eles chegavam, João Luiz foi uma pessoa tão honesta. Deixava que falassem. Aí eu chegava para ele e falava assim, ele não foi pessoa honesta, ele é uma pessoa honesta. Ah, ele morreu. Eu falei assim, ele não morreu, minha mãe. Mainha, painho, ele não morreu. Ele dorme. A ideia do morreu é a ideia do deixou de existir. A ideia do morreu é a ideia do acabou, findou. A ideia do morreu é a ideia do não tem mais jeito. Sabe esse linguajar costumeiro que a gente fala assim, há jeito para tudo, só não tem jeito para a morte? Pois é, pois se morreu, então não tem mais jeito. Essa é a ideia. E aí, amados, veja só, a pessoa está ali, ó, dolorosa, com a perda do filho. Aí vem, você perdeu o seu filho. Ele morreu. Saudades eternas. Deus do céu, amados, é terrível. Sabe o que é isso? Isso são as carpideiras modernas. São as carpideiras atuais que estão ali. O negócio já está doloroso, ainda vem lá. Segura na mão de Deus. Meu Deus do céu. Aí não só a pessoa desce lá, mas dá vontade dos outros descerem junto. Dá vontade de morrer junto, porque é um desespero. Você fica sem razão de viver. A cultura da morte é tétrica, horrorosa. E faz com que a própria morte fique desesperadora. E isso é contrário às Escrituras Sagradas. Tão contrário que o Senhor Jesus chegou e falou, ela não morreu, ela dorme. Aí o povo que está lamentando, já riram dele. Riram imediatamente. Que coisa interessante. Amados, eu tive um momento lá com os meus pais, muito interessante. Que aquilo que eu preguei lá na segunda-feira, na terça-feira, eu falei, agora eu vou explicar para vocês aqui o que eu preguei. E aí eu coloquei eles dois ali assim, comecei a explicar as Escrituras para os dois. E aí nós três chorávamos. Mas a gente já chorava
da esperança. O choro era de esperança. Minha mãe falava, eu estou chorando também, mas é dessa esperança do que você está falando. E ela ficou louvando a Deus por eu estar lá. Eu tinha que estar lá mesmo. Para trazer a eles a palavra de Deus. Para corrigir aquela cultura horrorosa da morte que estava deixando eles mais deprimidos e mais tristes do que eles realmente estavam já. Eles tinham o direito de chorar, como eu tenho, vivenciar o luto, como eu tenho, e eu falei, isso tem que ser vivenciado, temos que chorar, temos que chorar, temos que chorar. Mas no meio desse choro, há uma esperança. Há uma palavra de vitória. Há uma palavra de vida. E é isso que traz sentido para tudo que existe aqui. Senão, realmente seríamos os mais miseráveis. Mas graças ao Senhor Jesus, que foi Ele que inaugurou tudo isso, amados. Graças a Ele. Eu nunca amei tanto Jesus como amei nesses dias. Nunca dei graças pela vida dele o quanto dei nesses dias. Falei, louvado sejas. Vieste mesmo dar uma visão nova. Vieste mesmo dizer assim, não é Benoni. O nome dele é Benjamim. Não morreu. Dorme. Abra a tua Bíblia em João 11, versículos 11 e 12. Eu falo abra a tua Bíblia, mas já vem na tela já aqui, ó. João 11, versículos 11 e 12. Olha só aqui. Amados, quando Jesus fala dorme, ele não estava se referindo àquela menina Talita somente. Não era Talita que estava dormindo. Ele estava se referindo a essa pessoa que experimenta o que chamamos de morte. E veja que agora essa palavra de Jesus vai ser aplicada a uma outra pessoa, a Lázaro. Lázaro estava doente. Presta atenção aqui. Lázaro estava doente. Mandaram chamar Jesus. Ele não foi. Jesus ainda permaneceu alguns dias onde estava. Aí depois Jesus sentiu o momento exato em que Lázaro morreu. Mas veja como ele fala do que aconteceu com Lázaro. Observa aqui, olha. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, o nosso amigo, o que acontece? Dorme. Aí o que ele disse? Mas vou o quê? Eu vou lá acordá-lo, gente. Hein? Presta atenção aqui. Mas eu vou lá o quê? Acordá-lo. Oh, ei, acorda. Hein? Agora, presta atenção agora o que os discípulos disseram no versículo 12. Presta atenção. Disseram-lhe os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. A minha versão diz assim, se dorme, então ele está bem. Diga assim, eu queria que você repetisse isso. Diga assim, se dorme, está bem. Amados, presta atenção. Se uma pessoa dorme, ela está bem. Amém? Amém, amado? Queridos, se dorme, está bem. Se Jesus disse assim, Lázaro não morreu, ele dorme. Aí os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, então ele está bem. Ele não está mais doente. Aí Jesus viu que eles não entenderam. Aí Jesus falou assim, tá bom, vou falar como vocês entendem. Ele morreu. Vamos lá.
Mas eu queria que vocês entendessem aqui o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, Lázaro dorme. E a compreensão de todos, a compreensão popular, é que se alguém dorme, alguém está bem. E é verdade, queridos. Se alguém dorme, está bem. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se alguém dorme, ele está vivo. Presta atenção. Se alguém dorme, é sinal de que ele está vivo. É ou não é? Não, eu estou inventando. Amados, presta atenção aqui. Quando Jesus diz, fulano dorme, referindo-se à morte, presta atenção, ele não está usando uma figura de linguagem chamada eufemismo. Não. O que é o eufemismo? O eufemismo é uma figura de linguagem usada para tentar amenizar alguma coisa. Para tentar falar a mesma coisa, mas de uma maneira mais amena. Jesus não está usando a palavra dormir como eufemismo. Ele está usando a palavra dormir como verdade descritiva de uma realidade. Ele está dizendo, o que está acontecendo com essa pessoa, literalmente, é que ela está dormindo. E se ela está dormindo, então ela está bem. Se ela está dormindo, então ela está viva, e se ela está dormindo, então ela acordará. Então, 3 coisas para alguém que dorme. É sinal de que está bem, está viva e acordará. João capítulo 11, versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Diz assim, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Presta atenção. Ainda que morra, viverá. Então essa pessoa nunca morre. Porque se ainda que morre, vive. Olha o versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Queridos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Nesses dias, eu fiquei impregnado por essas verdades. Impregnado. E essas verdades me confortaram, me consolaram, me encorajaram. E eu pude pregar às pessoas e ministrar as vidas, me levantando contra todo espírito de morte. Toda a minha parentela, quando começava a falar, eu corrigia. O pessoal estava com vergonha até de falar perto de mim. Eu tinha até que sair assim para ele falar à vontade lá assim. Porque eles já sabiam assim que eles estavam pisando em ovos. Porque eles não sabiam se tinha que dizer que morreu ou se tinha que dizer que dormiu. Aí tinha uns que falavam assim, fulano falei, dormiu, né, pastor? Falei, isso, dormiu. Queridos, sabe o que era aquilo? Aquilo era uma mentalidade. Uma mentalidade caída nossa, mentalidade da morte, do fim, da desgraça, do não tem mais jeito, não tem saída, acabou. Essa mentalidade é tenebrosa, essa mentalidade assim do escuro, das trevas, essa mentalidade. Porque a linguagem, a maneira de falar, revela a maneira de entender. Revela como nós cremos nas coisas. Não é simplesmente, amados, uma palavra para poder, consolar. O outro está triste mesmo. Já está triste, então eu tenho que falar alguma coisa para consolar. Não é palavra mentirosa, não é lisonja.
não é forma de acariciar, de afagar, de consolar, de diminuir a dor. Não, são verdades. 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 Verdades que dão esperança. Verdades que dão sentido de vida, de existência. Porque se não fosse assim, amados, se viver fosse 40 anos, se viver fosse 70 anos, 100 anos, 110 anos, eu tomo as palavras do apóstolo Paulo para dizer quão miseráveis seríamos nós. Se nós dependêssemos de Deus apenas para as coisas deste mundo, quão medíocres nós seríamos. Por isso, essas verdades fazem sentido com a nossa existência. Nós temos uma existência para a vida eterna. Nós temos uma existência para algo glorioso, para algo melhor do que o que vivemos hoje. Nós temos um Deus que é o Deus que venceu a morte. É o Deus que vence qualquer situação impossível. É o Deus do impossível. É o Deus que cria onde não há nada. Ele cria para que haja. Esse é o nosso Deus, amados. Quando eu digo que nós temos uma mentalidade da morte, não estou apenas aqui querendo me restringir ao assunto da morte, mas qualquer outro assunto, parece que a nossa mentalidade já é preparada para, sei não, será, olha, os inimigos dessa terra são gigantes, como é que a gente vai entrar lá? Como é que a gente vai possuir essa terra? Aí Josué e Caleb dizem assim, vamos sim. A proteção deles caiu. Esses inimigos não são gigantes. Sim, são gigantes, são grandes, mas eles serão como pão. E nós vamos devorá-los como quem devora o pão. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é por nós. O Senhor é conosco. Entenda que o espírito que estamos querendo falar é muito mais além da circunstância da morte em si, mas é para qualquer situação. Entende o que estamos falando? Querido, nós temos que expulsar essas malditas carpideiras. Amém? Sim, a situação não está boa, não está boa. Ainda vem esse clima. Ainda vem aquela pessoa para dar aquela palavra assim, né? Eu sei, é difícil mesmo. Parece uma cantiga da morte. Aí você já não estava bem, aí você fica mais ainda deprimido. Tem que chegar como Jesus, mudar o ambiente, chegar com a verdade. A verdade. Não morreu, mas dorme. Aí ri dele, ria. Aí ele vai e chama à parte os discípulos, aqueles que creem. Chama o pai e a mãe, vai até o quarto e diz, Talita come, menina, levanta-te. Ela levanta. Temos que exorcizar, expulsar esse espírito, essa cultura horrorosa. Veja só o que diz a palavra de Deus. Rapidamente aqui, Mateus 27, 52. Coloca aí, meu querido. Mateus 27, 52. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Olha a expressão, que tinham dormido. Você vai observar, amados, que essa mentalidade do dormir é uma mentalidade hebraica, é uma mentalidade do mundo hebreu, é uma mentalidade do Senhor Jesus. Observe Atos, capítulo 7, versículo 60. Eu não sei se as versões colocadas aqui vão concordar com a minha versão. Atos 7, 60. E pondo-se de joelhos, falando aqui de Estevão, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Olha a linguagem bíblica, né?
Estevão, tendo dito isto, poderia falar ali, e morreu, mas não, adormeceu. Ainda em Atos, capítulo 13, versículo 36, observa, Atos 13, 36, falando de Davi. Atos 13, 36, falando de Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, dormiu, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Está falando aqui que, tendo Davi servido a sua geração, dormiu. Agora, o texto que eu considero o texto magnífico, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos no versículo 6. 1 aos Coríntios 15, versículo 6. Diz assim, pois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, falando de Jesus, que ele ressuscitou e apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Mais uma vez, usando a linguagem para dizer que morreram, está dizendo dormiram. Versículo 18, desse mesmo capítulo, verso 18, observa. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se Jesus Cristo não ressuscitou, então os que dormiram em Cristo estão perdidos. É esse o sentido, o contexto do versículo. Mas aí ele vai dizer no versículo 20 sobre a ressurreição de Jesus. Olha aí. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, primícias dos que dormem quer dizer que Jesus é o primeiro. Primeiro. Ou seja, primícia quer dizer o que acontece com o primeiro, acontece com os demais. Se ele é primícia dos que dormem, então Jesus um dia dormiu e depois ele acordou. E ele acordou como primícias de todos aqueles que dormem, num sinal de que todos aqueles que dormem também acordarão ou ressuscitarão. Veja o versículo 51 desse mesmo capítulo. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando que haverá um momento em que a trombeta vai soar e Jesus Cristo virá. E quando ele vier, os que dormirem ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados. Então ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses, Vladimir, capítulo 4, versículos de 13 a 15. Observa, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. O que ele está dizendo é, os que dormem, eles serão os primeiros que serão transformados. E os que estiverem vivos serão transformados depois. Por isso, os que dormem terão prioridade. Amados, isso é tremendo. Veja a linguagem bíblica. Toda ela é chamando esse momento de aquele que dorme, aqueles que dormem. E sabe por que tem essa linguagem? É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Jesus
é a primícia daquele que dorme. Ou seja, se não fosse Jesus, não seríamos. Se Jesus não tivesse acordado, não acordaríamos. Se ele não tivesse ressuscitado, não ressuscitaríamos. Jesus é, portanto, aquele que foi dado por Deus para nos mostrar como será a realidade. Como será a realidade? Isso é tremendo, amados. É tremendo. Queridos, olha. A verdade da realidade, ela nesses dias foi muito maior do que minha dor. A verdade da palavra acerca dos fatos foi muito maior do que a dor. E é isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. A verdade prevalece sobre a dor. A verdade da realidade. Alguns momentos assim que vem aquela lembrança, né? Daqueles momentos, né? Que vai trazendo aquela dor, aquela coisa assim de ausência. Aí a palavra de Deus vem junto. Não que eu vá buscar os versículos, mas eles mesmos vêm junto, vem a palavra. E aí vem a verdade suplanta a dor. A verdade, ela triunfa sobre o desespero, sobre a dor, sobre a ausência. E a verdade dos fatos é o que está na palavra. Por isso eu dei tanto graças a Deus, falei, Senhor, obrigado por conhecer as Escrituras. Quantos estão hoje sofrendo porque não conhecem as Escrituras? Senhor, te dou graças por conhecer a verdadeira realidade. Nunca dei tanto graças a Deus por ter conhecimento das verdades como dei nesses dias. E a obra do Senhor Jesus me foi clara. Abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, versículos 5, 8 e 9. Olha só, Romanos 6, versículos 5, 8 e 9. Olha só o verso 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Amém, amados? Aqui ele está dizendo assim, olha, amados, essa palavra unido a Ele quer dizer, sabe o quê? A palavra grega é simfitos. Fitos é planta. Fitos é planta. Sim é junto com. O texto diz assim, se nós temos sido plantados junto com Ele, se estamos ligados, o sentido é esse, ligados a Ele, na semelhança da sua morte, também estaremos ligados a Ele na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós estamos ligados a Jesus do mesmo modo como morreu e ligados ao Senhor do mesmo modo como ressuscitou. Ele morreu, ele dormiu, nós também. Mas ele ressuscitou e recebeu um novo corpo, um corpo glorificado. Nós também. Porque assim como fomos unidos na semelhança da morte, também o seremos na semelhança da ressurreição. Amados, amados, quem tem isso, quem crê nisso, é um privilegiado. Meu Deus, amados,
que estamos fazendo aqui. Precisamos ir proclamar isso aos que estão em trevas e desesperados. E declarar a eles assim: olha, a saída para a tua vida. Você tem que estar ligado a Jesus. Ligado a Ele. É tremendo. Veja o verso 8. O verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Já não morre mais. Não tem nada que hoje, amados, Jesus ressuscitou, andou pelo caminho de Emaús, não perca o caminho de Emaús, segundo semestre. Ele andou pelo caminho com os discípulos, ficou ainda 40 dias com os discípulos. Se alguém desse um tiro em Jesus, tiro não, talvez tiro não convém para aquela época, uma espadada, ele já não morre mais. Já não morre mais. Ele tem um corpo que agora, glorificado, já não morre mais. Não envelhece mais. Não adoece mais. Isso é maravilhoso. Diga se isso não é maravilhoso. Mas eu só não fiz o absurdo de falar para o meu irmão assim: de graças a Deus por você estar aí, meu amado. Só não cheguei a esse ponto. Nós temos uma missão a cumprir e nós temos que cumpri-la até o fim, amém? Mas eu vou dizer uma coisa, queridos. Nosso corpo semelhante ao de Jesus na sua ressurreição, isso é incomparável. Isso a tecnologia está aí tentando buscar um corpo, tentando produzir um corpo, tentando fabricar um corpo que aproxime uma unha dessa verdade. Jamais conseguirão. Corpo que não morre não virá de laboratório. Corpo que não morre é o do Senhor Jesus Cristo. Com certeza a ciência vai procurar examiná-lo. Eu creio que talvez no milênio vão querer que a gente passe por ressonância magnética. Vão querer analisar se nosso corpo não é mais de átomos, se é de fótons, se é de trótons, se é de estómpons. Que material é esse de que somos formados, que não está sujeito mais ao tempo, nem a nada? Oh, glória! Esse é um corpo glorificado. Olha só o que diz a palavra em 1 Coríntios 15, versículo 42. Até o 49. É um dos meus textos prediletos. 1 Coríntios 15, versículos 42. Olha só. Assim também a ressurreição é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em vergonha, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo natural, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do que é celestial. Aleluia! Aleluia! Amados, não é Benoni, é Benjamim. Amém? Não é filho do meu sofrimento,
é filho da minha destra. Coisa linda! Nosso corpo de humilhação será semelhante ao dele. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pode colocar. Coloca aí na tela. Filipenses 3, 20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Oh, glória! Sabe por quê? Por causa de 1 João 3,2. 1 João 3,2. Assim como ele é, nós o veremos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Oh. Imagina todas as palavras, todos esses textos. Por isso é que hoje, nessa noite, agora pode trazer o nosso Benjamin agora lá. Por isso hoje, nós vamos apresentar o Benjamin. Por causa daquilo que o Senhor Jesus já fez. E por causa dessa visão que o Senhor Jesus tem sobre aquilo que para nós é filho do nosso sofrimento, Jesus tem uma outra visão. Ele vai chegar para nós e dizer: é Benjamim, meu filho, é filho da tua mão direita. Não chame de Benoni aquilo que é Benjamim. Não chame, não chame. Não morreu, mas dorme. Não é Benoni, é Benjamim. Um dia eu ministrei uma palavra há muito tempo. Eu lembro que foi ali, naquele salão, em que o título era assim: não é ponto, é vírgula. Baseada num texto em que Jesus falava assim, que ele iria morrer na mão dos homens, aí vírgula, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E os discípulos ficaram profundamente tristes, sofrendo, porque para os discípulos o que mais impactava a vida deles era Jesus ter dito que iria morrer. Mas eles não criam que Jesus ressuscitaria. Assim também nós ficamos muitas vezes muito mais impactados pelo que é triste. Não é verdade? Parece que Benoni é possível, mas Benjamim é impossível. A gente é tão tomado por uma realidade dos 5 sentidos, amados, que os olhos veem, que as mãos tocam, que os ouvidos ouvem, que nós ficamos muito mais impressionados com Benoni. A nossa linguagem é linguagem de Benoni. A gente fala, acabou, terminou, não tem mais. A palavra diz não. A palavra diz assim: há esperança para a árvore. Ainda que envelheça e morra o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como se fosse uma planta nova. A palavra diz assim. Isso é um texto de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso, eu creio que a vida, sabe o que é? A vida é Benjamim. A vida é o filho da minha mão direita.
o filho da minha mão direita. Sabe por quê? O choro, eu respeito o choro. Eu não subestimo o choro. Apenas digo para ele uma coisa: você vai durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém, amados? Nós temos esperança. Porque um dia o Cordeiro, ele foi morto, mas ele vive. Foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E tem nas suas mãos a chave da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Essa é a nossa vitória. Por isso, hoje à noite, ao falar desse assunto, eu quero terminar aqui celebrando a vida. Amém? Celebrando a vida! Porque há esperança para nós. Glória a Deus. A esperança para você. Seja qual for a tua situação, seja qual for a tua luta, a esperança para você. Glória a Deus. Amém, queridos?